irmãos, preparem-se para comer frango todos os domingos daqui até o dia do evento. Não marque nada, não pense em outra mistura, cancela a feijoada só de sábado. E vai ser forte, vai ser uma bênção. Muito frango. Quem não gosta de frango, compra frango e presenteia alguém. A minha sogra ama ganhar presente, frango. Ela ama frango, se você leva um frango para ela, você é o melhor amigo dela. E vai ser muito bom. Brincadeiras à parte, essa ideia foi uma ideia do Espírito Santo. Nós estávamos aqui conversando e vamos arrecadar dinheiro para fazer esse evento, porque é um evento evangelístico. Não dá para cobrar inscrição, né, para vir na igreja. Então, chamando a pessoa para vir para a igreja, conhecer o Senhor, e falar, não, mas você vai ter que pagar. Imagina como que é receber, né? Então, nós vamos custear, e nós vamos oferecer churrasco aqui. Nos próximos domingos, vocês vão ver mais detalhes das coisas que vai acontecer aqui nesse dia. E a gente estava pensando em cantina, mas cantina de domingo de manhã, como que vende coxinha, meio-dia? Pastel, não vai vender, né? O pessoal quer almoçar. E aí, o próprio Deus tocou no irmão Edson, ele falou, e frango? Tipo, do nada, assim, né? Nunca vi o frango tão espiritual como naquele dia. Máquina de frango. E, cara, realmente foi uma sacada do Senhor mesmo. E é isso aí, preparem-se. Quem não gosta de frango já sabe, né? Minha irmã, minha amiga. Ore, pede para Deus te mostrar quem gosta de frango. Presentei. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui. Paulinho, meu irmão. Chega o domingo, né? Nós nos reunimos com a nossa igreja, com os nossos irmãos. Quem estava aqui domingo passado? Que bênção, né? Foi muito bom aquela palavra, né? Muito boa e muito difícil. Falei para a pastora depois assim, nós temos duas opções. Ou fica e vive a vida da igreja, ou vai embora, meu amigo, porque essa é uma vida difícil, vida de igreja, porém prazerosa, e é a única chance do cristão viver. Para Deus e com o Senhor, é com a igreja. Então, nós somos a nossa própria chance. Amém? Amém. Estão felizes? Amém. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me acompanha, ele fala sempre ao meu coração. Eu tenho um texto específico aqui. Nesses dias ele vem ficando cada vez mais claro, mais evidente para mim, como que o Senhor me mostrando a fonte para nutrir uma verdadeira esperança no meu coração, no coração dos cristãos. E na reunião da Igreja Caseira essa semana, eu li esse texto para ler ali antes de partir o pão. E, de novo, o Senhor falou comigo, né? Sobre a questão de nós termos na nossa lembrança, e isso diariamente, o sacrifício que Jesus fez por nós. Se nós temos um sentido para ser cristão, se nós temos uma finalidade de viver lembrando daquilo que nós recebemos e não merecemos. E pasme, nem escolhemos. Se você acha que você escolheu ser cristão porque a história de Jesus é a sua predileta, mais do que outros deuses por aí, não foi assim. Você foi escolhido por Jesus. Você foi convencido pelo Espírito Santo do seu pecado e que Jesus pagou o preço do seu pecado. Nós fomos achados nisso. E quando nós vivemos uma vida olhando diariamente para isso, isso fortalece a nossa esperança nele, todos os dias, nas nossas dificuldades, e fortalece ainda mais a nossa esperança naquilo que há de acontecer, naquilo que há de vir. A esperança de nós cristãos, irmãos, precisa ser um dia estar face a face com o Senhor.
olhando nos olhos dele, convivendo com ele. Como Adão. Adão era um homem muito abençoado e ele tinha acesso à presença de Deus como nós temos acesso à presença de um ao outro agora mesmo. Imagina Deus vindo na sua casa todos os dias às 6 da tarde te chamando pelo nome. Imagina. Olha, estou sentindo o cheiro do café, hein? E Deus vem, se assenta fisicamente com você, e vocês têm conversas muito prazerosas sobre os animais, sobre o mundo, sobre tudo. Imagina isso. Adão tinha tudo isso, e isso nós vamos ter um dia. Só que é difícil para os cristãos olharem para essa realidade de uma forma como se fosse uma clareza de você assistir um filme mais de uma vez. Já assistiu um filme mais de uma vez? As minhas filhas são campeãs nisso. Eu também gosto. Principalmente filme de guerra. Já assisti várias vezes e eu, às vezes, fico demorando um pouco para assistir. Aí, às vezes, eu penso assim, não, já dá tempo, já dá para assistir de novo. Já vai ter novidade para mim. Esses dias eu assisti 2 dias seguidos o Resgate do Soldado Ryan, que eu já tinha assistido várias vezes. O filme é de 98. É um clássico. Mas aí um dia eu comecei a assistir, e aí ali pela metade eu fui vencido pelo sono. No dia seguinte eu coloquei de novo, a Luana falou, de novo? Eu falei, mas é que ontem eu não assisti tudo. Você já sabe o final. Não tem novidade para você. Você já sabe o que vai acontecer. Nós sabemos que um dia a nossa esperança vai ser uma realidade. Toda tristeza, toda dificuldade, toda frustração, toda dor vai ser cancelada, anulada das nossas vidas. Essa é a esperança de nós cristãos. E a definição certa para a esperança nas nossas vidas precisa ser Jesus. Amém? E a gente já falou aqui uma vez sobre isso. Há muitos tipos de esperança. E são coisas boas. Que você pode ter esperança. Por exemplo, esperança em arrumar um bom emprego, trocar de emprego. Você pode ter uma esperança em ter uma casa própria. Você pode ter esperança de trocar de carro. Sabe, esperança? Esperar várias coisas. Óbvio que para isso, a maioria dessas coisas, você precisa cooperar. Concordam? Se você tem esperança em emagrecer, você pode só ter esperança por ter esperança? Eu senti um desânimo tomando conta da igreja. Vamos orar. Brincadeira. Se nós temos esperança em ficar fitness, você pode ter esperança sem ir para a academia, sem se alimentar adequadamente? Não. Você tem um emprego, ganha aquele salário e você quer ganhar mais. Você pode ter esperança em ganhar mais naquele mesmo emprego sem mudar nada? Respondam, meus irmãos. Não tem como. Quem falou sim? Isso é fé. A fé move montanhas. É um aumento, né? Isso. No caso, quando a gente quer, por exemplo, mudar de ramo, a gente precisa, né, estudar, conhecer outras coisas. Isso é uma coisa pessoal minha. É uma esperança minha. Mas nós temos uma esperança que é a definição bíblica, que em todas as mensagens que nós temos visto ou nós temos ouvido nesses últimos tempos, nós olhamos para toda a forma de viver a igreja, tudo que o Senhor tem falado conosco, Ele tem nos mostrado e tem enfatizado a esperança do dia do Senhor. Algo que ficou muito claro para nós. Para mim, pessoalmente falando, se nós não olharmos para a vida num futuro e na esperança daquilo que vai acontecer, de um dia nós encontrarmos o Senhor, como Paulo diz, nós seríamos os homens mais infelizes da terra.
Então existe uma esperança real para um cristão que vai além de todas essas esperanças que nós falamos aqui, que também são boas, que é a esperança da vinda, da glória de Jesus. Por que nós voltamos sempre nesse assunto? Irmãos, eu tenho percebido que quando eu vou orar, eu começo a orar, eu sinto gratidão ao Senhor. E eu sempre oro, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado pelo seu sacrifício. Sabe por quê, irmãos? Porque, como a Emília disse, a Emília falou assim, ao contrário do que a Emília disse, ela falou, as irmãs são perfeitas. Você ouviu ela falando? Elas são muito legais, as irmãs, as Marias são muito legais. Mas elas não são perfeitas. Ninguém é perfeito, amém? Nós entendemos o que ela quis dizer, né? Mas só pegando um gancho, eu sei que eu sou mau. Nós somos maus. E Cristo olhou para nós um dia naquela cruz. Ele já via a gente hoje necessitando do sacrifício dele. E ele morreu. Ele foi fiel até a morte. Então, quando esses dias eu fiquei pensando, ó Senhor, o que o Senhor está querendo dizer comigo? E aí, com as meninas lá em casa, a gente lendo o livro de Romanos, e o livro de Romanos ele fica mais claro ainda sobre a justificação, falando como nós fomos premiados e sem precisar fazer nada, nós recebemos um presente. Não foi uma escolha, irmãos, foi um presente que Deus deu para nós. E nós somos justificados porque nós cremos, porque Ele nos deu fé para crer. Isso é maravilhoso demais. Só que essa gratidão, essa gratidão de todo cristão, essa consciência de que nós fomos presenteados, ela nos traz uma esperança de que um dia esse Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, vencendo a morte, Ele vai estar junto conosco. Isso é muito, muito maravilhoso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Tito. Tito 2. Essa esperança de que nós estamos falando, ela também precisa ser praticada. Por isso que nós vamos meditar nisso. Esse texto, ele é realmente um dos meus preferidos, assim, profundos. Tem outros profundos que eu leio e fico chocado sempre que leio. Tito 2, versículo 11. Nós vamos ler até o 15. Podemos ler? Amém. Se você... Não. Rapaz, pôs até um negócio ali. Se você não tem, vai passar aí, tá? Não tem a sua Bíblia física? Vamos ler. Versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Irmãos,
esse versículo, essa passagem, ela tem uma ênfase em algumas coisas aqui, e não dá para a gente abordar tudo, mas o que nós vamos falar hoje é sobre essa esperança, sobre a bendita esperança, na qual o texto fala. No versículo 13, ele diz, aguardando a abençoada, isso na NVI, a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós depositamos essa esperança nesse dia. Nós depositamos o nosso coração para um dia nós vermos isso, vermos a aparição da glória de Jesus, Jesus vindo na sua glória. Isso é futuro. Só que esse texto, ele fala das duas aparições de Jesus e quão isso trouxe ou trará benefício para nós. Uma já trouxe, né? E a outra vai trazer ainda. No primeiro versículo, 11, diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E quando eu li lá na Igreja Caseira, nós lemos juntos lá, eu senti isso assim, né? Na graça de Deus se manifestou, novamente a gratidão. A graça de Deus nesse versículo está dizendo que Jesus veio em carne, ele nasceu de uma mulher, é a graça se manifestando a todos. O favor de Deus vindo de uma forma inesperada, e quando eu digo inesperada, era inesperada mesmo, porque nem os judeus que esperavam o Messias não entenderam como viria esse Senhor, como viria o Deus deles. E quando a graça se manifestou, ela trouxe salvação a todos. Então, ela não vai trazer salvação a todos. Amém, irmãos? A graça se manifestou trazendo salvação a todos. Nós fomos tocados, alcançados, nós fomos abençoados. Colossenses 1 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos antes da fundação do mundo. Eu penso que o Senhor, ele já tinha esse plano totalmente escrito, inclusive a queda do homem, para trazer salvação a todo o povo, a todas as pessoas do mundo. Esse é um plano glorioso que nós não poderíamos elaborar na nossa mente. É fora da nossa compreensão. E aí o versículo 13 fala que nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, no mesmo versículo, alguém lá, há aproximadamente 2000 anos atrás, Paulo dizendo para Tito, disse que a graça se manifestou, Jesus nasceu, morreu por nós, ele consumou a salvação ali, ele nos deu a salvação, nos livrou do pecado, nos livrou da impiedade. E logo depois, na mesma passagem, ele fala que nós estamos aguardando a bendita esperança e a glória, a manifestação da glória de Jesus Cristo. Isso fala daquilo que precisa arder no nosso coração. Primeiro a graça, depois a glória. A grande maioria de nós temos dificuldades de entender a esperança do porvir, porque nós temos dificuldade de entender o que nós já recebemos. É como se as pessoas vivessem sem acreditar de verdade naquilo que Jesus fez. Ou como se a gente acreditasse subjetivamente, sabe? Como você... Uma vez eu ouvi o Haroldo falando uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha ouvido isso. Uma pessoa chegou para ele e falou, vou orar para você ser curado. A gente estava no Ticum, acho que foi do ano passado, né? Aí ele falou, não ora porque eu estou sem fé para isso. Falei, meu Deus. Gente, ele só foi realista. Ele só foi verdadeiro. Porque às vezes nós não temos fé o tempo inteiro. Vocês concordam?
Se a gente tivesse fé o tempo inteiro, se os cristãos agissem por fé mesmo o tempo inteiro, Jesus já teria voltado. Não haveria mais injustiça na terra. Nós vivemos em um mundo onde a injustiça é a coisa mais comum de nós convivermos. Nós olhamos para o Brasil hoje e o que vem na sua cabeça? Injustiça. Nem estou falando da política, estou dizendo da situação real, de lado de política, né? Estou falando de política, mas não estou falando sobre os lados. Estou falando da situação real do Brasil, é injustiça. Nós estamos vivendo a injustiça de uma forma real. A criminalidade, a injustiça do roubo, do assassinato, é real, irmãos. E eu pergunto, inclusive, esses homens, os homens maus que a gente conhece por aí, homens que você colocaria e julgaria na sua mente, esse merece castigo. Tipo, um ladrão, um assassino, um corrupto, um estuprador. O que vem no seu coração? O que vem Esse cara merece a morte. Esse cara merece. Ele deveria morrer. Só que nós não pensamos assim de nós, certo? Dos homens bons, por exemplo. Homens bons, os bombeiros são homens muito bons. Os médicos, pessoas honestas, um pai de família, um trabalhador, são pessoas que você olha e fala, esse é bom, esse merece. Meus irmãos, nós não temos mais a consciência, ou não temos a consciência de que Jesus morreu por todos, porque nenhum de nós merecíamos, e não merecemos, mas por graça, nós fomos salvos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos, e não há distinção, só que nós vivemos uma vida como que se a gente esqueceu, e porque eu sou um pai de família, pago minhas contas, trabalho, não roubo ninguém, para mim, eu sou uma pessoa boa, eu nem me lembro que eu preciso da graça de Jesus todos os dias. Eu me esqueço dessa parada tão importante, e que é o único sentido da vida do cristão. Qual que é o símbolo do cristianismo? Me ajuda a melhorar. É o peixinho e a cruz, é o peixinho. Mas o símbolo mais conhecido é a cruz, onde o nosso amado morreu. Uma vez eu ouvi o Paulo Júnior falando, se você quer usar o crucifixo, pode usar, desde que ele seja na sua lembrança de que era para você estar pendurado lá. Não tem problema com o crucifixo, viu? Mas eu achei muito, muito real o que ele disse. A cruz não era para Jesus. A cruz era para todos nós. Só que isso, irmãos, eu tenho sentido isso e possivelmente é comigo. Eu sinto que a gente precisa reconhecer que nós fomos muito abençoados. Se trata de buscar a Deus por necessidade. Deus, Ele é abençoador por natureza. Ele nos abençoou com muitos dons, com muita sabedoria, inteligência, provisão. Ele nos abençoou com a nossa família, Ele nos abençoa. Só que uma coisa Ele fez que isso é totalmente incontável, assim, não dá para mensurar, não dá para medir. Ele deu o seu próprio filho, um homem. O Deus nasceu como um homem para morrer no nosso lugar e desfazer o erro que o homem fez no jardim. Isso precisa ser uma realidade. Então, eu comecei falando sobre a esperança que vai vir, mas a esperança que vai vir, ela só vai ser uma esperança mesmo quando nós tivermos a consciência do que Jesus fez. Porque Ele fez algo muito real. A demonstração de amor de Jesus foi prática. Não foi um poema bem amoroso e romântico. Foi real. Jesus foi para a cruz por nossa causa. Que o Espírito Santo
Crave isso no nosso coração. Crave isso nas nossas vidas. Sabe, irmão, senão a nossa vida cristã, ela fica sem sentido. E nós vamos passar a viver a nossa vida cristã como pessoas altamente necessitadas. Altamente necessitadas, diariamente necessitadas de coisas e não de Jesus. Nós definitivamente não necessitamos de nada a mais do que do Senhor. Aí você diz, é que você não sabe da minha conta. Você não sabe da minha realidade, João. E aí eu te digo, você que não sabe da minha. Isso é uma guerra para mim, para todos nós, irmãos. Sabe que o Salmo 23 para mim sempre foi uma luta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, não estou falando a verdade. O Senhor é meu pastor, mas está me faltando um punhado de coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou o seu pastor e por isso você não tem falta de nada. Porque o pastor, o bom pastor, se deu por suas ovelhas. Nós não temos falta, irmãos. Não temos falta de nada. Mas e um pobre mendigo? Ele não tem falta de nada, a não ser de Jesus. Essas coisas que lhe faltam, comida, roupa, casa, essas coisas Deus também pode dar. Só não quero fugir do assunto, mas nós temos prova de que Deus faz na vida das pessoas. Tira a pessoa da rua, coloca ela em um lugar, supre de alimentos, supre de roupas. Isso é a coisa mais simples do mundo. Agora, saber que nós realmente estávamos destinados ao inferno, isso é uma barreira para você? Seja sincero. Quem olha assim hoje e fala assim, eu não acredito que Deus, amoroso, justo, piedoso, vai lançar alguém no inferno. Alguém já pensou assim? Ninguém? Que bom. Porque eu já vi pessoas falando assim, não, Deus não vai fazer isso. Homens, pregadores, eu já vi dizendo assim, se esse Deus, a qual eu estou falando aqui, vai lançar alguém no inferno, eu sou incrédulo para esse Deus, um pregador. E o que a gente faz com os versículos da Bíblia? É um pregador herege. É um adjetivo que ele tem. O que a gente faz com os versículos, irmãos? Só que nós fomos abençoados. Então, o propósito da graça aparece no versículo 12. Ele vai falar sobre a questão de nos educar. Primeira graça se manifestou e ela nos educa, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no mundo de forma sensata e justa. Então, esse versículo vai falar sobre uma forma prática, concordam? De nós respondermos à graça que nos foi dada. Então, se a graça manifestou e trouxe salvação a todos, ela também nos educa, ela nos ensina a vivermos de forma justa e piedosa. Isso entra aquilo que nós ouvimos domingo passado, a questão da igreja. O que nos ajuda a viver de forma justa e piedosa? Você sozinho, com a sua bondade angelical? Não. É a graça que nos educa, e essa graça nos educa por meio dos nossos irmãos. Por isso que eu estou fazendo assim, porque é duro, é difícil. Você está vulnerável totalmente aos seus irmãos, a ponto de permitir que ele fale na sua vida, aponte alguns erros que ele tem notado, te ajude, te cobre, te exorte, confronte você. Como isso, meus irmãos, como isso é difícil. Mas como isso é necessário. Então, eu tô falando isso por experiência própria. Você tem que expor coisas da sua vida
para pessoas ajudarem a você decidir. Eu sou um homem, pai de 3 filhas. E aí você se submeter a uma outra pessoa, fora da sua casa, que não é seu parente, de sangue, para te ajudar, isso é, somente isso acontece por causa da educação da graça. A igreja, os irmãos. É dolorido, mas é necessário. E de domingo para cá, assim, eu fiquei muito comovido com aquela palavra, porque como é difícil você viver as coisas difíceis da comunhão. As fáceis são muito boas, mas as difíceis, nossa, como é. Eu tenho me queixado muito para a pastora, alguns irmãos, o Cleiton, que ele tem o meu coração. Pegou mal não, né, irmão? Vocês entenderam, né? É quem eu compartilho mais o meu coração. É difícil, gente. Só que faz parte do plano de Deus. Nós estamos sendo educados. Se nós não vivermos uma vida de forma justa e piedosa, nós não vamos fazer nenhum sentido na vida de mais ninguém. E nem vamos nutrir no nosso coração a esperança que o Senhor plantou em nós. É uma resposta. Nós fomos inseridos nisso. Nós precisamos ser praticantes disso. Nós precisamos ser intencionais nisso. Ser educados, ajudar a educar. Nós somos submetidos aos outros irmãos por causa da graça de Jesus. Eu quero muito aumentar o meu nível de vulnerabilidade. Eu quero muito aumentar o meu nível de nudez, ao ponto de não ter nada às escuras com nenhum dos meus irmãos, os meus irmãos mais íntimos, principalmente. É disso que nós precisamos. Você não vai conseguir caminhar sozinho a sua vida cristã, não vai dar certo. Não vai dar certo só frequentar Novo Tempo aos domingos. É muito bom estar aqui. É muito bom adorar ao Senhor juntos, tomar café, conversar depois do culto. É muito bom, mas não vai fazer com que você gere frutos no Senhor, sem que você tenha a proteção dos irmãos. A educação da graça vai vir da igreja, irmãos. Você tem amigos próximos que você compartilha o seu coração? Você tem? Tem? Nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para frente, para trás e para frente. Eu acredito que esse é o olhar das duas direções que norteia a nossa vida cristã. Quando nós temos a direção de o olhar de olhar para trás, para a cruz, e isso realmente nos toca, e aí sim, nós conseguimos olhar para frente e aguardar a vinda do Senhor, trabalhando, permitindo a educação da graça, permitindo ser tocado por isso, ser educado. Sabe o que significa dar educação? Significa você, às vezes, ter que brigar, né? Não brigar com o irmão, mas você ser educado. Quando criança, por exemplo, sua mãe te dava educação, e se você não correspondia com essa educação, ela te forçava a ser educado, com uma dose a mais de carinho, varada. Não é assim? Foi assim? Chinelada, chinelo bumerangue, chinelo teleguiado. A minha mãe me bateu só uma vez, mas foi a verdadeira surra para 10 bandidos. Eu apanhei sozinho, de bambu. Era época de pipa, meus irmãos tinham bambu, e aí tinha uma parte do bambu assim, tipo uns 2 dedos bambu. E ela brigou comigo, e mandou eu pro banho. Eu achei que tinha passado livre. Ela abriu a porta, aquelas portas sanfonadas, parecia um filme de terror, aquela porta abrindo. E aí o barulho do bambu.
quase me cortou no meio. Eu era magro, pequenininho. Mas foi tão boa a sua que eu nunca mais precisei apanhar. Virei um anjo, converti ali. Brincadeira, minha mãe é muito mansa, mas esse dia ela não foi mansa, não. Esse dia ela me deu um couro, mas de verdade eu só apanhei essa vez. Minha mãe me deixava muito de castigo, assim, o castigo era pior que a sua. Na sua você apanha, no outro dia você está livre, né? Ela me dava, assim, 30 dias de prisão mesmo, não saía de casa para nada, não podia, meus amigos brincando lá, eu morava num condomínio cheio de criança. E eu pedia, eu combinava, vem aqui, me chama aqui. Oxe, não adiantava. Coração de pedra. E essa graça vem nos educando e ela vai nos mostrando esse lugar de olhar para trás e para frente. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Se você está em Tito, você joga 2 livros para o lado aí, algumas páginas, você já vai chegar em Hebreus 9. Para frente, né? Hebreus 9, 27 e 28. Diz assim, ó. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Perceberam? Olha o que ele está falando. Como os homens está reservado, ordenado morrerem uma só vez, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez na cruz, lá atrás, para tirar os nossos pecados, ele vai aparecer uma segunda vez, e aí não é para tirar pecados, mas aí é para salvar aqueles que estão esperando nele. Então, a vinda do Senhor, ela tem um objetivo. Vai ser o juízo de Deus, mas é para consumar a salvação dos cristãos, aqueles que estão vendo Cristo lá na cruz, vivendo uma vida justa, piedosa, uma vida grata. Senhor, como eu sou grato, porque eu merecia a morte, e você me resgatou, Jesus. E agora, essa gratidão, esse olhar para trás, para aquilo que o Senhor fez, para parte da história, parte essencial da história, me faz querer viver uma vida justa. Irmãos, nós precisamos olhar para isso como sendo algo importante. Uma coisa que eu não vejo sentido assim. Eu vim de um contexto, eu fui achado pelo Senhor em uma igreja cuja teologia é a teologia da prosperidade. Eu fui achado pelo Senhor lá na Igreja Mundial. Quem conhece? Lembra dessa igreja? Do homem do chapéu? Aquele tempo foi muito bom para mim. Eu amei o Senhor lá, eu fiquei assim, eu conheci o Evangelho por aquilo. Só que passou aquele tempo. Só que passou aquele tempo para mim, só que eu vejo hoje, com o entendimento que o Senhor tem aberto, como é uma perda de tempo as pessoas ficarem ali. Eu tenho conhecidos ainda nesse contexto, aí fica assim, o culto, domingo da restauração, domingo do recomeço, domingo não sei o quê, domingo da vitória. Meus irmãos, nós não precisamos disso. Deus não é uma loja onde você vai a Ele e pega o que você quer, aquilo que você precisa. Precisa de vitória, precisa de restauração, libertação, não é isso. Ele já fez. Nós fomos abençoados. Ele fez uma coisa que ninguém jamais fez.
Isso é inconcebível. Outras religiões não acreditam, não entendem. Não entendem que Deus tem um filho. E também não entendem como ele podia dar um filho para morrer para o resto da humanidade. Não faz sentido. Mas ele fez isso por nossa causa. Cristãos, igreja do Senhor, nós precisamos voltar o nosso coração para isso. Essa forma justa e piedosa, no versículo 14 de Tito, ele vai falar sobre a prática das boas obras. Então ele fala que esse sacrifício, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, e purificar para ele mesmo um povo exclusivamente dele, dedicado à prática das boas obras. A questão da bendita esperança não é apenas a gente crer, a gente olhar para trás, crer no Evangelho, ter gratidão e aguardar a vinda de Jesus. Nós fomos separados como um povo exclusivo de Deus. E esse povo, ele é destinado à prática de boas obras. Uma vez eu li um livro, foi um dos primeiros que eu li na vida e um dos mais impactantes, que chama O Discípulo Radical. Esse livro é do Cleiton. Esse livro, ele é bem pequenininho, mas ele é poderoso. Uma parte do livro, você sabe que você lê livros assim, você vai ler, você nunca lembra, mas tem coisas que você lê assim que nunca sai do coração, porque Deus falou com você. O autor fala assim, ele falando com um cara que era hindu, sabe o que é hindu? Aquela religião da Índia. E o cara falou assim, ó, se os cristãos vivessem e praticassem o livro que eles acreditam, não existiria mais nenhum incrédulo na face da terra. Ele falou, diria mais, não existiria mais hindus na Índia. Você sabe, para um indiano, ele é totalmente idólatra, assim, ele crê em vários deuses, é um povo muito difícil de ser evangelizado. E ele quis dizer que se nós praticássemos o livro que a gente acredita, a religião que nós pregamos, o Deus a quem nós ensinamos sobre, não existiria outras pessoas amando outros deuses ou perdidas na terra. Todos seriam cristãos. Aonde está o erro? Nós não vivemos para a prática das boas obras. Nós temos sido exortados aqui, irmãos, nós não batizamos ninguém faz tempo. E não é só aqui. Nós temos relacionamento com outras igrejas em outras partes do Brasil, é uma realidade. Domingo eu estava conversando com o Vitor, e aí eu perguntei, e aí, lá está batizando alguém? Está batizando as pessoas? Ele falou, cara, está difícil, nós vamos batizar uma moça agora. Que, sabe, que chegou e converteu. Não é filho de crente que vai crescendo, aprendendo o evangelho dentro de casa, e aí converte, e você batiza. Já faz parte da igreja aqui. Não, pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que estão aí perdidas, e nós não estamos praticando isso. Nós não estamos levando o evangelho. Nós não estamos vivendo de uma maneira justa e piedosa, porque nós não estamos tocando ninguém lá fora. Como nós podemos dizer, estamos aguardando a bendita esperança, sem falar de Jesus para ninguém? É como se nós estivéssemos dizendo, Deus, salva-nos, e os outros eles que vão para o inferno, eles que se cuidem, porque eles tiveram a oportunidade deles. Essa é uma realidade, irmãos. Nós temos dificuldades de praticar aquilo que nós cremos. Não é acusação a um ou a outro, isso são os cristãos. O número, eu já nem lembro mais de quantos evangélicos cristãos tem no Brasil. Eu sei que são muitos, entre católicos e evangélicos.
E agora tem uma nova categoria, que são os evangélicos não praticantes, que são os desigrejados, aqueles que creem, né, creem na fé, têm fé em Jesus, mas eles não fazem parte de nenhuma igreja. Eles assistem pelo YouTube, ou sei lá, eles têm essa afeição pela fé cristã. Só que esse grande número não está tocando nem o Brasil. E 12 homens mudaram a história do mundo. Vocês estão entendendo? 12 homens mudaram a história da humanidade. Eles saíram, depois já não eram mais 12, né? Eles eram ali batizados ali no cenáculo, cerca de 120 pessoas. Quando o Espírito Santo caiu naquele lugar, Jerusalém virou a morada de Deus. As pessoas começaram a se converter aos montes, porque eles tinham essa consciência. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi para o céu e deixou uma promessa: eu vou voltar. A partir daí eles começaram a praticar as boas obras. Irmãos, essa mensagem tem corroído meu coração. Às vezes, um efeito de nós não falarmos de Jesus e da nossa fé cristã pode ter uma raiz dessa falta de consciência de que nós fomos muito abençoados. Pensa se você tiver essa consciência de que você foi muito abençoado pelo sacrifício de Jesus. Ele tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Você ia falar para todo mundo. Esse evento dos homens, nós temos a intenção de que seja um evento evangelístico. Nós queremos homens não convertidos. Nós não queremos fazer um evento para homens crentes. Homens crentes não precisam de culto, não precisam de evento. O culto que nós prestamos é para o Senhor. Nós queremos que pessoas venham e conheçam o Evangelho, conheçam essa boa notícia, porque é uma boa notícia, amém, irmãos? Queremos que homens vejam o Senhor na cruz e alimentem essa expectativa de um dia estarem diante dEle, e que o amor por Jesus cresça no coração deles. Nós temos dificuldade de praticar boas obras na nossa própria casa, no nosso trabalho, dificuldade de ser honesto, sabe? De falar a verdade muitas vezes, quando tem oportunidade de falar, de você contar uma mentirinha assim, que nem vai doer em ninguém, só para você se safar daquilo. Isso não é o papel daquilo que o Senhor separou para ele. Isso não é coisa de fazer daquele povo exclusivamente dele. Não é, irmãos. Nós precisamos praticar boas obras. Vocês estão entendendo? Está difícil? Está duro? Não. Muito tranquilo, né? Eu amo o Senhor, irmãos. E sempre que eu me sinto, essa palavra me tem gerado angústia, sabe por quê? Porque eu vejo muita coisa negativa em mim. Eu preciso pregar o Evangelho para as minhas filhas, diariamente. Eu preciso fazer com que elas conheçam o Senhor, eu preciso empurrá-las para isso, eu preciso mostrar a realidade do Evangelho. E como é difícil, porque o fato de ver elas lendo a Bíblia e tal, tendo vida com Deus, isso é muito bom, mas elas precisam também amar umas às outras, ter amor pelas irmãs, ter amor, ter boa conduta na escola. Elas vão precisar ser
boas esposas, boas mulheres. Está entendendo? Prática de boas obras não é apenas você dar o dízimo, não mentir, não roubar. Cara, nós temos uma grande responsabilidade, dentro da nossa casa, fora da nossa casa. E às vezes eu vejo muita falha em mim, lendo essas coisas, e particularmente, quando eu li lá na reunião da igreja caseira, o Senhor começou a falar comigo. Foi muita coisa que se manifestou, não foi qualquer coisa, foi a graça de Jesus. Preciso viver por isso. Eu preciso dar fruto. Minha oração tem sido: Senhor, será que eu tenho sido uma árvore seca? Eu tenho falado de Jesus para um rapaz lá na firma, um conhecido até de longa data, que ele mora no bairro que eu era. Eu tenho sido encorajado em sempre compartilhar coisas com ele. Ele é muito curioso. Eu abro o livro lá fora, assim, no tempo de leitura, enquanto a gente aguarda a carga, ele vai lá perto de mim, rodeia, sempre pergunta alguma coisa, e eu estou sempre falando com ele. Está bem fácil, aos meus olhos, está bem fácil, para que o Senhor o encontre. Mas isso não era muito a minha prática. Minha prática sempre foi mais viver a minha vida normal e lá no trabalho, dando bom testemunho, obviamente, mas sendo efetivo, assim, no sentido intencional de falar de Jesus, do plano de salvação de Deus. Eu tenho sido, assim, não é encorajado, mas corrigido por Deus. Para concluir, tudo que nós temos vivido nesses dias tem como propósito cooperar com o plano de Deus. Então, como eu disse sobre a palavra da semana passada, sobre o que nós temos ouvido todos esses dias, uma construção do Senhor, a igreja faz parte disso. A igreja é o ponto central que o Senhor está fazendo para que a gente coopere com o plano dele. E tem uma passagem que é uma passagem de Mateus 26, eu quero que você abra lá a sua Bíblia. Aqui é para a gente terminar, só para a gente fechar esse assunto. Mateus 26, o contexto aqui é a ceia de Jesus, é onde eles estão ceando. Irmãos, quando nós estamos na nossa reunião da igreja caseira, a reunião da igreja caseira é a ceia do Senhor, desde o início. Desde quando nós oramos e abençoamos os alimentos e começamos ali a comer, compartilhar, conversar, nós já estamos ceando. O partir do pão e o vinho, o suco, faz parte da ceia. E a ceia, ela também nos fala da esperança da vinda do Senhor. Ela nos encoraja. Então a ceia também fala daquilo que já foi e daquilo que vai vir. Quando Jesus fala, esse é o meu corpo que é dado por vós, ele está falando do que já foi. Amém? Quando ele fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, ele está dizendo sobre o seu sacrifício. Aí em Mateus 26, 29, ele diz, e digo isso a vocês, que dessa hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Essa é a esperança do Evangelho, irmãos. Esse é o olhar de todo cristão. Quando nós estamos ceando, nós precisamos compreender, Jesus morreu por nós. Isso precisa gerar um ó no nosso coração. Meu Deus, Ele se deu por nós, e aí Ele está dizendo, eu nunca mais vou beber desse fruto, até aquele dia.
que nós vamos beber junto do fruto da videira no reino do meu Pai. Meus amigos, isso aumenta a nossa esperança. Isso resume a vida do cristão, isso resume a nossa esperança, e todas essas obras e todas as coisas que nós precisamos praticar, ela tem um objetivo. Nós vamos cooperar com o plano de Deus, fazer com que a igreja se torne gloriosa, para que Ele venha, e no reino de Deus nós vamos estar junto com Ele. Que o nosso coração queime por isso. Amém? Eu queria orar. Queria não, eu quero. Para que isso esteja no nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, você pode ficar de pé na realidade. Ó Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por causa da sua bondade, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi para a cruz, o Senhor se deu espontaneamente. O Senhor disse que quando o Senhor fosse levantado da terra, o Senhor ia atrair todos ao Senhor, e nós fomos atraídos ao Senhor por causa da sua cruz, por causa do seu sacrifício, Jesus. Nós temos hoje, dentro do nosso coração, a vida do Senhor em nós. Jesus, nós te agradecemos porque você hoje está em nós, por causa do seu sacrifício. Nós não somos mais escravos do pecado, Jesus. Nós fomos livres do pecado e das paixões mundanas, porque você se deu a si mesmo por nós. Jesus, gera gratidão no nosso coração, Senhor. Aumenta a consciência da sua bondade em nós. Aumenta a consciência daquilo que o Senhor fez em nosso favor, Jesus. Ó Deus, ó Jesus, o seu plano de salvação é perfeito. O seu plano de salvação é totalmente perfeito, Jesus. Você veio anunciando o seu plano de salvação por meio dos profetas, por meio de toda a Bíblia, e consumou isso na cruz. Mesmo na sua angústia, Jesus, quando você sabia o que te esperava, você disse: Pai, se possível, passar de mim esse cálice sem que eu beba, mas contudo, eu serei obediente ao Senhor. Ó Deus, como filhos, Jesus, nos faça obedientes ao Pai, como você foi. Porque por causa da sua obediência nós fomos alcançados, Senhor. Por causa da sua obediência nós fomos livres. Nós fomos livres do império das trevas. Fomos transportados para o reino do seu Filho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aumenta a consciência no nosso coração de que nós não merecíamos, mas mesmo assim você nos justificou. Você fez justiça em nosso lugar.
Ó Deus, o seu plano é maravilhoso. É totalmente maravilhoso. Após fazer justiça, Senhor, você nos deu a esperança de que você vai voltar e vai estabelecer o seu reino no nosso meio, e nós estaremos juntos com você. Aumenta essa esperança no nosso coração, Jesus. Nos dá a revelação desse dia, nos dá a revelação maior do seu plano. Aumenta a consciência da sua presença, que é real, está aqui. Mas aumenta a consciência daquilo que vai acontecer um dia. Nós estaremos com você. O noivo encontrará com a sua noiva. Jesus, nós queremos viver para esse dia. Nos ajuda a viver de maneira justa e piedosa, Senhor. Nós te pedimos isso. Meus irmãos, faça a sua oração pessoal. Você tem algo a se arrepender, se algo veio ao seu coração, para que você se conserte, faça isso agora. Ele está aqui. Ele está mais perto de você do que a sua própria pele. O Espírito Santo é a coisa mais real dessa sala, meus irmãos. Ele quer nos alcançar de novo. Ele quer nos lembrar novamente. Ele quer nos trazer novamente a esperança da sua glória. Faça isso, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Comunique-se com Ele agora. Se é arrependimento, se é gratidão, se é um cântico de júbilo, faça isso. Seja livre.